Lucas caminhava pelas ruas abafadas da cidade, segurando com força o carrinho de brinquedo azul que sempre levava consigo. As mãos pequenas estavam sujas de poeira, os pés descalços riscavam o chão quente, mas nada disso importava. Aquele carrinho era seu único tesouro, o presente que havia ganhado de seu padrasto antes dele desaparecer da vida deles para sempre. Agora, porém, precisava se desfazer dele. Sua mãe, Elisa, estava muito doente, tão fraca que já não conseguia sair da cama. Sua pele estava pálida, os olhos fundos e sua respiração cada vez mais curta. O agente de saúde do bairro havia sido direto. Sem um tratamento urgente, ela não resistiria por muito tempo, mas tratamento custava caro e eles já não tinham sequer comida em casa. O suor escorria pela testa de Lucas enquanto ele se posicionava na pracinha movimentada no centro da cidade. Pessoas apressadas passavam por ele, sem notar aquele menino magro, com olhos cheios de urgência. Seu estômago roncava de fome, mas ele ignorava. O importante era conseguir vender aquele carrinho para alguém. "Moço, quer comprar um carrinho?" perguntou a um homem de camisa social e sapatos brilhantes que sequer lhe lançou um olhar. Lucas respirou fundo, engolindo a frustração e tentou de novo. "Senhora, ele tá novinho", disse a uma mulher com salto alto e óculos escuros que fez uma expressão de nojo antes de apressar o passo. Cada recusa machucava um pouco mais, mas ele continuava. Abordou um feirante que arrumava frutas na banca. "Quanto?", resmungou o homem sem nem levantar os olhos. "O senhor pode pagar o que quiser. Eu só preciso ajudar minha mãe." O feirante soltou uma gargalhada debochada. "E um carrinho velho vai salvar sua mãe, é?" Lucas baixou a cabeça. Os olhos ardiam, mas ele se recusava a chorar. Foi quando sentiu um olhar sobre ele, vindo do outro lado da praça. Um homem de meia idade, terno alinhado, óculos escuros e uma pasta de couro na mão havia parado. Ele se chamava Otávio. Tinha passado por ali minutos antes sem sequer notar o menino. Mas agora, algo na forma como aquele garoto segurava o carrinho, como se estivesse deixando para trás uma parte de si, o fez parar. Otávio permaneceu ali, parado, observando. Já tinha visto muitas crianças vendendo coisas nas ruas, mas havia algo diferente em Lucas. Talvez fosse o desespero contido em cada palavra, ou a maneira como ele apertava aquele brinquedo contra o peito, como se fosse tudo o que restava. Inspirando fundo, caminhou até ele. "Quanto quer por esse carrinho?", perguntou, olhando diretamente para o menino. Lucas levantou o rosto surpreso, não esperava ser ouvido. "O que o senhor puder pagar", respondeu hesitante. Otávio arqueou uma sobrancelha. Era uma resposta incomum. Sacou a carteira e tirou uma nota generosa. "Aqui. Não preciso do carrinho." Lucas olhou a nota, depois o homem. Apertou o brinquedo contra o peito. "Não quero esmola, senhor. Eu tô vendendo." Otávio franziu a testa, intrigado com a firmeza na voz do garoto. "Então eu tô comprando." Lucas hesitou, mas estendeu o carrinho com cuidado, como se estivesse entregando um pedaço da própria alma. Otávio guardou o brinquedo no bolso interno do paletó, como se fosse um papel qualquer, e se virou para ir embora. Mas antes de dar 3 passos, parou. Olhou novamente para o menino. "Onde está sua mãe?" Lucas abaixou o olhar. "Em casa, não pode sair. Tá muito doente." Otávio sentiu um incômodo no peito. Ele não era um homem sensível. Sempre viveu entre contratos, prazos e negociações. Não se envolvia com dramas alheios. Mas alguma coisa naquele menino o incomodava. Começou a se afastar, mas virou-se discretamente para seu motorista e murmurou: "Siga o garoto. Quero saber onde ele mora." Lucas correu pelas ruas estreitas do bairro, com o dinheiro apertado nas mãos, o coração disparado. Será que aquilo seria suficiente? Subiu as escadas do prédio antigo onde morava e entrou no apartamento abafado. Elisa estava deitada, olhos semi-abertos, pele úmida e respiração entrecortada. "Mãe, consegui o dinheiro", disse, tentando sorrir. Ela forçou um sorriso de volta. "Meu menino, você é tão forte."
Tentou estender a mão, mas não teve forças. Lá fora, dentro de um carro estacionado, Otávio observava tudo pela janela do carro entreaberta. Viu o menino ajoelhado ao lado da mãe, segurando sua mão, a voz embargada. Ficou ali parado por longos segundos, até que abriu a porta do carro e caminhou até o prédio. Bateu 2 vezes na porta. Lucas abriu e arregalou os olhos ao vê-lo ali. "Posso entrar?" perguntou Otávio sério. O menino hesitou. Sua mãe sempre dizia para não confiar em estranhos, mas algo naquele homem parecia diferente. Deu um passo para o lado, abrindo espaço. "Ela está dormindo." Otávio entrou e sentiu o cheiro forte de mofo e doença. O ambiente era escuro, com paredes descascadas e poucos móveis. Elisa respirava com dificuldade no colchão colocado no chão. Ele se ajoelhou ao lado dela e tocou seu braço. A pele estava quente, febril. Ela precisa de atendimento médico, urgente. Lucas segurou a mão da mãe com força. "A gente não tem dinheiro", disse, num sussurro. Otávio fechou os olhos. Não sabia por que estava ali, mas já era tarde para ignorar. "Vamos levá-la ao hospital." Lucas arregalou os olhos. "Mas como vamos pagar?" Otávio cruzou os braços. "Eu cuido disso." O menino apertou o dinheiro que tinha com força. "Mas eu vou te pagar um dia, prometo." Otávio suspirou. "Considere uma troca. Você me vendeu o carrinho. Agora é minha vez de fazer algo por vocês." Lucas assentiu, mesmo que uma parte dentro dele se sentisse desconfortável com a ajuda. Otávio se abaixou, pegou Elisa nos braços com cuidado e saiu pela porta com passos firmes. Ela murmurou algo incompreensível, mas não teve forças para resistir. Lucas correu atrás dele, quase tropeçando nos próprios pés. "O senhor vai mesmo ajudar minha mãe?" perguntou com a voz entrecortada de esperança. "Sim", respondeu Otávio sem hesitação. O motorista abriu a porta traseira do carro e o homem acomodou Elisa com delicadeza, como se carregasse algo frágil demais para o mundo. Lucas entrou em seguida, segurando a mão da mãe com os olhos marejados. O carro arrancou, cruzando a cidade em velocidade moderada, mas com urgência nos olhos de Otávio. Ele olhava pela janela sem dizer nada, mas algo dentro dele já estava transformado, mesmo que não soubesse explicar por quê. Chegaram ao hospital público mais próximo. 2 enfermeiros vieram correndo ao encontro deles com uma maca. "Ela está muito fraca", explicou Otávio, ajudando a deitá-la. Lucas caminhava ao lado, carregando o carrinho de brinquedo como se fosse um amuleto, embora agora pertencesse ao homem que o ajudava. Entraram juntos. Na recepção, uma enfermeira solicitou os dados básicos. "Qual o grau de parentesco com a paciente?" perguntou encarando Otávio. Ele hesitou por um segundo, mas respondeu com firmeza. "Sou responsável por ela." Lucas olhou para ele surpreso, mas não disse nada. Não era hora de questionar. Minutos depois, um médico apareceu. "O quadro dela é delicado. Está com falência renal grave. Precisamos iniciar hemodiálise imediatamente." Lucas não entendeu o que aquilo significava, mas o tom do médico era suficiente para gelar seu estômago. "Ela vai melhorar?" perguntou com a voz tremendo. O médico se abaixou para falar na altura do menino. "Com o tratamento certo, sim, mas ela vai precisar de acompanhamento contínuo." Otávio se adiantou. "Façam o que for necessário. Eu assumo os custos." O médico assentiu e desapareceu pelos corredores. Lucas ficou parado, olhando para Otávio com os olhos arregalados. "O senhor está mesmo ajudando a minha mãe." O homem colocou as mãos nos bolsos. "Ela precisa, e você já fez tudo o que podia. Agora, deixa isso comigo." O menino abaixou a cabeça. Estava emocionado demais para responder, então apenas murmurou um "obrigado", quase inaudível, abraçando o carrinho contra o peito, como quem segura a própria fé. Otávio suspirou. Não fazia parte do seu mundo lidar com aquilo, mas ali estava ele, e não conseguia se afastar. Algumas horas depois, um enfermeiro saiu da sala de procedimentos. A primeira sessão foi bem sucedida. Agora ela precisa descansar. Lucas soltou um suspiro contido e perguntou se podia vê-la. "Ela está dormindo, mas pode esperar aqui." O menino se sentou num dos bancos do corredor,
balançando as pernas no ar, e Otávio sentou-se ao lado, de braços cruzados. O silêncio se arrastou entre os dois, até que o menino falou quase num sussurro: "Por que o senhor ajudou a gente?" Otávio olhou para ele sério. Nem ele sabia direito a resposta, mas algo o fez balançar a cabeça, como quem admite que não se arrepende. A noite caiu e horas depois Lucas pôde entrar no quarto. Elisa dormia, mas respirava com mais facilidade. "Mãe", sussurrou o menino, se aproximando da cama com cuidado. Ela abriu os olhos devagar e sorriu ao vê-lo. "Você ainda está aqui", disse com a voz fraca. Lucas segurou sua mão. "O senhor Otávio nos trouxe até aqui. O médico disse que você vai melhorar." Elisa virou os olhos para o homem parado à porta. "Obrigada. Eu não sei como." Otávio a interrompeu com gentileza. "Não precisa agradecer, só descanse." Ela fechou os olhos, exausta demais para qualquer outra palavra. Lucas olhou para a mãe e depois para Otávio. "O senhor pode ficar com a gente até ela melhorar?" A pergunta foi como um soco no estômago de Otávio. Ele hesitou, pronto para dizer que já tinha feito o bastante. Mas ao ver os olhos do menino, não conseguiu recusar. "Sim." Lucas sorriu aliviado. Voltou a segurar a mão da mãe e, de tão exausto, acabou adormecendo ali mesmo, no sofá ao lado da cama. Otávio permaneceu ali, observando. Era estranho estar naquele hospital, naquele contexto. Por que ainda estava ali? Caminhou até o corredor tentando organizar os próprios pensamentos. Havia algo naquele menino, naquela mulher. Algo que ele não conseguia ignorar. Levou a mão ao bolso do paletó e tirou o carrinho de brinquedo. Ficou encarando o objeto por longos minutos. Por algum motivo, aquele brinquedo lhe pesava mais do que qualquer contrato assinado. Pela primeira vez em muitos anos, lembrou-se do filho que perdera. Aquela lembrança veio como um vendaval, trazendo consigo dor, saudade e uma vontade imensa de não se esconder mais atrás de sua própria frieza. Dentro do hospital quase vazio durante a madrugada, Otávio voltou ao quarto e observou Lucas dormindo, com o carrinho apertado nas mãos. Aquele brinquedo que ele tecnicamente havia comprado continuava ali, como se pertencesse à alma daquele menino. E, de certa forma, pertencia mesmo. Ele se sentou ao lado, silencioso. Pela primeira vez em muitos anos, não sentia vontade de fugir. Otávio passou a noite acordado. O hospital estava silencioso, exceto pelos sons abafados dos aparelhos e vozes distantes de enfermeiros em plantão. No quarto, Lucas dormia profundamente, ainda segurando o carrinho contra o peito, como se aquele objeto tivesse poder de manter tudo em equilíbrio. Otávio, no entanto, não conseguia fechar os olhos. Estava ali, sentado em uma cadeira dura, olhando para aquela criança e para a mulher adormecida na cama, e sentia-se como se tivesse entrado numa vida que não era a sua. Ou talvez fosse, e ele apenas tivesse esquecido como era viver de verdade. Lembrou-se do próprio filho, da última vez que segurou sua pequena mão antes do acidente. Lembrou-se do vazio que se instalou depois da perda, do silêncio que tomou conta da casa e da decisão de nunca mais se apegar a nada que pudesse ser tirado dele. A dor havia se transformado em um escudo, mas agora, ali naquela madrugada, ao lado de dois desconhecidos, algo rachava esse escudo por dentro. Otávio levou a mão ao bolso e tocou novamente o carrinho. Parecia ridículo um objeto tão simples ter tanto peso. Mas não era o brinquedo, era o que ele representava: amor, perda, esperança. Quando amanheceu, Lucas despertou devagar. Se espreguiçou, piscou algumas vezes e olhou para Otávio, que estava parado próximo à janela. "Senhor Otávio", disse esfregando os olhos, "o senhor vai continuar ajudando a gente?" O homem virou-se devagar, respirou fundo e respondeu: "Sua mãe ainda precisa de cuidados. Não vou deixá-los agora." O rosto de Lucas se iluminou com um sorriso contido, mas genuíno. "Obrigado." Naquela manhã, os médicos informaram que Elisa precisava continuar com as sessões de hemodiálise 3 vezes por semana, mas que estava fora de perigo imediato. Ela ainda estava fraca, e a equipe médica recomendava que ela não voltasse para casa sem estrutura mínima. Otávio ouviu tudo em silêncio. Lucas apertava a mão da mãe com força,
e Elisa tentava parecer mais forte do que realmente estava. Onde vamos ficar? Perguntou Lucas preocupado. Elisa suspirou. Filho, a gente não tem ninguém. Sua avó morreu quando você era pequeno e seu tio nunca se importou com a gente. O menino abaixou a cabeça, como se aceitasse a solidão como parte da rotina. Mas então Otávio interveio. Vocês podem ir comigo. Lucas ergueu os olhos surpreso. Elisa arregalou os olhos. O quê? Otávio manteve o tom firme. Minha casa tem espaço, e o hospital não é lugar para uma criança, nem para uma mulher em recuperação. Elisa tentou protestar. A gente não quer ser um peso, senhor Otávio. O senhor já fez tanto. Ele interrompeu. Não estou oferecendo por pena. Estou dizendo que vocês precisam, e eu posso ajudar. Houve um silêncio desconfortável. Elisa olhou para o filho, viu o brilho nos olhos dele e então suspirou. Tudo bem. Poucas horas depois, Otávio conduzia os dois até o carro. Lucas não escondia a ansiedade. O senhor mora muito longe? Perguntou. Um pouco, respondeu o homem. E sua casa é grande? Otávio lançou um olhar pelo retrovisor. Grande o suficiente. O caminho foi silencioso, mas Lucas observava tudo com atenção. Ao chegarem ao condomínio de muros altos e jardins bem cuidados, o menino ficou boquiaberto. Ao entrar na casa, congelou. Os móveis eram elegantes, os cômodos amplos, e havia janelas enormes por onde entrava luz natural. Uau! Sussurrou. Otávio apenas largou as chaves na mesa e disse, apontando para o corredor, fiquem à vontade, depois conversamos sobre as regras. Lucas assentiu, ainda em choque. Aquela era outra realidade, completamente diferente da que conhecia, e por mais que estivesse feliz, havia uma pontada de medo. Como seria a vida ali? Nos dias seguintes, Lucas começou a se adaptar. Estranhava o silêncio da casa, a limpeza impecável, a quantidade de comida na geladeira, a água quente do chuveiro. Era tudo novo demais. Otávio, por sua vez, era gentil, mas mantinha certa distância. Falava pouco, trabalhava muito e evitava se envolver emocionalmente. Ainda assim, algo nele estava mudando. Talvez fosse o som de passos pequenos pela casa ou a voz de Lucas fazendo perguntas durante o jantar. Talvez fosse o jeito como Elisa, mesmo doente, tentava ajudar, arrumando uma mesa, lavando uma louça, trazendo movimento àquela casa antes tão fria. Todos os dias, eles iam ao hospital para o tratamento de Elisa. Ela já parecia mais forte, mas ainda era necessário cuidado. Certa manhã, enquanto Lucas terminava o café da manhã, Otávio recebeu uma ligação. Desligou rapidamente e anunciou. Vamos ao hospital. Sua mãe vai ter alta hoje. Lucas quase derrubou o copo de suco. Sério? Ela vai vir para cá? Otávio apenas assentiu. Sim, pelo menos até se recuperar completamente. No hospital, Elisa estava sentada na cama, vestida e com um sorriso discreto. Ao ver Lucas correndo em sua direção, abriu os braços. Meu amor, que saudade. O menino se jogou em seus braços. Você tá melhor? Perguntou. Estou sim. Esse lugar me salvou. E você também. Otávio, parado à porta, observava a cena sem dizer nada. Elisa levantou os olhos e disse, eu ainda não sei como agradecer. Ele respondeu seco, só se recupere. A médica entrou no quarto com papéis e orientações. Seu quadro melhorou, mas o tratamento precisa continuar. As sessões de hemodiálise continuam 3 vezes por semana. E por favor, descanse. Seu corpo ainda está frágil. Otávio assinou os papéis e os acompanhou até o carro. A viagem de volta foi silenciosa. Elisa observava o caminho, os muros altos, os jardins, e sentia-se pequena diante de tudo. Ao entrarem na casa, Lucas mal conseguia conter a empolgação. Mamãe, você vai ver, a casa é enorme. Elisa olhou ao redor, impactada com a sofisticação do ambiente. Isso tudo é impressionante. Otávio apenas apontou para o corredor. Escolha um dos quartos de hóspedes. Ela hesitou. Tem certeza de que não estamos abusando da sua bondade? Otávio suspirou. Não pense nisso agora.
Apenas descanse. Elisa sorriu discretamente e seguiu o filho. Otávio ficou parado na sala, observando os dois sumirem pelos corredores. Sentiu algo no peito. Algo que há muito tempo não sentia. Talvez, enfim, sua vida estivesse começando a ganhar cor de novo. Os dias passaram com uma leveza que Otávio não esperava. Elisa começou a se recuperar aos poucos, ainda que cada passo fosse delicado. Para garantir que ela seguisse o tratamento corretamente, Otávio contratou uma técnica de enfermagem para auxiliá-la durante o dia. E isso aliviou bastante a carga emocional que Lucas parecia carregar nos ombros. Pela primeira vez em muito tempo, o menino não acordava com medo. Tinha comida, segurança e, de algum modo, uma nova rotina. As roupas limpas, os brinquedos organizados e o cheiro de comida fresca pela manhã criavam uma realidade à qual ele jamais imaginara pertencer. Mesmo assim, Lucas não se sentia totalmente confortável. Havia um receio constante de que aquele sonho pudesse acabar a qualquer momento. Otávio, apesar de gentil, ainda era um homem reservado. Estava sempre fechado em seu escritório ou em ligações intermináveis e raramente demonstrava qualquer emoção. Lucas, curioso como toda criança, tentava se aproximar, às vezes com perguntas simples, outras com brincadeiras improvisadas na sala. E pouco a pouco, Otávio começou a se abrir sem perceber. Uma noite, enquanto estava em seu escritório fingindo trabalhar, ouviu 3 batidas suaves na porta. "Posso entrar?" perguntou Lucas. Otávio suspirou. "Pode." O menino entrou segurando o carrinho azul, o mesmo que tecnicamente havia vendido. Sentou-se numa poltrona e começou a girar as rodinhas distraído. "O senhor não gosta muito da gente aqui, né?" A pergunta pegou Otávio desprevenido. "O que te faz pensar isso?" Lucas deu de ombros. "Às vezes o senhor parece distante, como se quisesse que a gente fosse embora." Otávio passou a mão no rosto e respondeu: "Não estou acostumado com pessoas por perto." Lucas sorriu. "Se ajuda, eu também não estou acostumado com gente rica." Otávio riu pela primeira vez desde que os conhecera. Um riso pequeno, mas sincero. "Como está sua mãe?" perguntou. "Melhor. Hoje de manhã fez café sozinha." Otávio assentiu, cruzando os braços. Lucas permaneceu ali mais um tempo, mexendo no carrinho. "Eu gosto daqui", disse. Otávio não respondeu. "Mas minha mãe disse que quando ela melhorar, a gente vai procurar um lugar para morar. Ela quer trabalhar de novo, cuidar das coisas dela." Otávio sentiu um aperto no peito. "Faz sentido", respondeu, mesmo sem sentir. Lucas olhou para ele e perguntou com uma calma desconcertante: "O senhor ia sentir falta da gente?" Otávio congelou. Queria dizer que não, que tudo voltaria ao normal. Mas não conseguiu mentir. Em vez de responder, desviou o olhar. "Melhor não falarmos sobre isso agora." Lucas entendeu que não era hora de insistir. Levantou-se em silêncio e saiu do escritório. Otávio ficou ali, com a pergunta martelando em sua mente. Ia sentir falta? A resposta era clara. Sim, mas admitir isso era como abrir a porta de um cômodo que havia trancado há anos. Na manhã seguinte, durante o café, encontrou Elisa na cozinha arrumando a mesa, enquanto Lucas terminava um copo de leite. "Bom dia, senhor Otávio", disse o menino sorrindo. Otávio apenas assentiu e se sentou. Elisa serviu uma xícara de café para ele. "Não precisava se incomodar", murmurou. "Não é incômodo. É o mínimo que posso fazer depois de tudo que tem feito por nós." Ele apenas bebeu o café em silêncio. "Senhor Otávio, o senhor tem família?" perguntou Lucas, sempre curioso. Otávio parou com a xícara na mão. "Já tive." O menino ficou quieto, esperando que ele continuasse. Elisa percebeu o desconforto e mudou de assunto. "Lucas, vá se trocar. Hoje temos mais uma sessão no hospital." O menino assentiu e saiu correndo. Otávio ficou mexendo na colher dentro da xícara, sem propósito. Elisa observou-o por um momento. "Ele não quis ser indiscreto", disse com delicadeza. "Eu sei", respondeu ele. Houve uma pausa, depois ele continuou. "Eu era casado. Tinha um filho, um menino, mais ou menos da idade do Lucas." Elisa ficou em silêncio.
O que aconteceu? Perguntou com cautela. Otávio não desviou o olhar. Um acidente de carro. Eu estava dirigindo. Minha esposa e meu filho estavam comigo. Eu sobrevivi. Eles não. Elisa sentiu um nó na garganta. Sinto muito. Otávio forçou um sorriso. Já faz anos. Aprendi a viver com isso. Mas ainda dói. Elisa colocou a mão sobre a dele. Ninguém pode mudar o passado, mas o senhor ainda tem uma vida pela frente. Ele respirou fundo. Não sei se quero me apegar de novo. Já perdi uma vez. Não quero passar por isso outra vez. Elisa o olhou nos olhos. Talvez o senhor já tenha se apegado. Só não quer admitir. Otávio desviou o olhar, mas as palavras dela ficaram gravadas. E o assustaram mais do que qualquer coisa. Nos dias seguintes, tentou fingir que nada havia mudado, mas a conversa com Elisa martelava em sua cabeça. Ele observava Lucas brincando com o carrinho, correndo pela sala, sorrindo como uma criança que finalmente tinha onde ser feliz. E toda vez que o via franzindo a testa enquanto se concentrava, lembrava-se do filho que perdera. E Elisa, ela preenchia os espaços vazios com sua presença tranquila, com seu jeito simples e sua voz suave, dizendo boa noite antes de subir as escadas. A casa estava viva de novo, mas até quando? Certa noite, encontrou Elisa sentada na sala, pensativa. Está tudo bem? Perguntou. Ela sorriu sem vontade. Na verdade, eu queria conversar. Otávio assentiu, cruzando os braços. Eu já estou melhor. Acho que passou da hora de procurarmos um lugar para ficar. Ele sentiu um frio no estômago. Não há necessidade de pressa. O senhor já fez demais, não queremos ser um fardo. Otávio ficou em silêncio. Sabia que ela estava certa, mas não queria que fossem embora. Naquela noite não conseguiu dormir. Desceu até a sala e viu o carrinho de brinquedos sobre a mesa. Pegou-o com cuidado. Aquele objeto carregava o peso de muitas decisões. Ele podia deixá-los ir, voltar à sua vida solitária, ou podia dar um passo que nunca imaginou ter coragem de dar de novo. E finalmente soube o que queria. Na manhã seguinte, Otávio desceu as escadas com o peito apertado. A mala encostada perto da porta era pequena, mas para ele parecia imensa. Não pelo tamanho, mas pelo que representava. Elisa e Lucas estavam prontos para sair. O menino estava sentado no sofá, girando devagar as rodinhas do carrinho. O semblante não era o mesmo de sempre. Tentava sorrir, mas seus olhos denunciavam a tristeza. Elisa ajeitava a alça da bolsa com gestos lentos, evitando olhar diretamente para Otávio. Eu queria agradecer de novo, senhor Otávio, disse ela, forçando um tom firme. O senhor salvou minha vida, cuidou do Lucas, nos deu um lar quando mais precisávamos. Nunca vou esquecer isso. Otávio assentiu com a cabeça, mas não conseguiu responder. Lucas se levantou devagar e caminhou até ele. O senhor vai sentir saudade da gente? A pergunta doía. Otávio respirou fundo. Vou. O sorriso de Lucas foi frágil, quase imperceptível. E naquele instante, Otávio soube que não podia deixá-los ir. Aquilo não era mais apenas caridade, nem uma dívida emocional com o passado. Era amor. Um amor silencioso que havia crescido entre olhares, silêncios e pequenas rotinas. Otávio deu um passo à frente, com os olhos fixos nos dois. Fiquem. Elisa piscou, confusa. O quê? Otávio olhou para ela com firmeza. Fiquem aqui. Essa casa nunca foi um lar de verdade. Mas desde que vocês chegaram, tudo mudou. Eu mudei. Não quero que vocês vão embora. O silêncio tomou conta da sala. Lucas olhou para a mãe com esperança. Elisa, hesitante, sussurrou. Otávio, eu não sei se isso é certo. O senhor já fez tanto... Não estou oferecendo por obrigação. Estou oferecendo porque eu quero, interrompeu ele. Houve uma pausa. Elisa respirou fundo. Por quê? Otávio hesitou por um segundo. Era difícil dizer em voz alta, mas já não dava mais para fugir. Porque eu amo vocês. Elisa ficou em choque. Lucas abriu um sorriso de orelha a orelha. Então a gente pode ficar mesmo? Perguntou animado. Otávio sorriu. Se sua mãe quiser. Elisa olhou para o filho.
Viu em seus olhos o brilho de quem encontrou um lar. Depois olhou para Otávio, o homem que a resgatou sem motivo, que cuidou dela sem esperar nada em troca e que agora se permitia dizer o que sentia. Ela sorriu, ainda com medo, mas com o coração em paz. A gente fica. Lucas correu até Otávio e o abraçou com força. O homem retribuiu o gesto, sentindo um calor no peito que não sentia há anos. Elisa aproximou-se devagar e os envolveu no abraço. Ali, naquela sala que antes era só paredes e móveis caros, nascia algo real, uma família. Os dias que vieram foram diferentes de tudo que Otávio havia vivido desde a perda da sua primeira família. Pela primeira vez em muito tempo, ele não voltava para uma casa silenciosa. Risadas infantis ecoavam pelos cômodos, vozes preenchiam os espaços antes vazios, e cada pequeno gesto cotidiano, como uma refeição em conjunto ou um boa noite sussurrado, parecia um presente inesperado. Lucas se adaptou com facilidade. Corria pelos corredores, espalhava brinquedos pelo chão e contava histórias sem parar. Elisa, por sua vez, parecia mais leve. Mesmo ainda em tratamento, já sorria com frequência, organizava as coisas da casa e até arriscava cantarolar músicas antigas enquanto cozinhava. Certa manhã, enquanto Otávio lia o jornal à mesa, Lucas sentou-se ao seu lado com o carrinho de brinquedo nas mãos. Colocou-o sobre a mesa e disse: "Sabe, senhor Otávio, acho que esse carrinho trouxe sorte pra gente." Otávio ergueu uma sobrancelha. "Sorte?" Lucas assentiu com convicção. "Se eu não tivesse tentado vender ele, nunca teria conhecido o senhor." Otávio observou o carrinho por um momento e esboçou um leve sorriso. "Talvez você tenha razão." Elisa, que preparava o café, se aproximou com uma xícara nas mãos e completou: "Não foi só o carrinho, foi o destino." Otávio desviou o olhar, desconfortável com a ideia de destino. Ele não acreditava nisso, mas, de alguma forma, aquelas palavras pareciam certas. As semanas passaram e a rotina da nova família se consolidou. Antes, as manhãs de Otávio eram marcadas por reuniões e telefonemas. Agora começavam com Lucas, o chamando para tomar café e contando suas aventuras imaginárias. À noite, em vez de retornar a um ambiente frio e vazio, ele era recebido com sorrisos, perguntas e o cheiro de comida no ar. E com o tempo, até as discussões triviais sobre quem usou o último pedaço de pão ou quem esqueceu a toalha molhada no sofá se tornaram sinais de que aquela casa, enfim, pulsava de vida. Certa noite, depois que Lucas adormeceu, Otávio e Elisa sentaram-se na varanda. O céu estava estrelado e o ar fresco trazia um raro silêncio tranquilo. "Você ainda tem certeza de que quer que a gente fique?" perguntou Elisa com voz baixa. Otávio virou o rosto para ela. "Nunca tive tanta certeza de algo na vida." Ela sorriu. Otávio hesitou por um instante e, com cuidado, segurou sua mão. Elisa não recuou. Ficaram assim, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. "Achei que nunca mais teria uma família", confessou ele. Elisa apertou sua mão de leve. "Mas agora tem." Otávio olhou para ela. Pela primeira vez em anos, sentia que não estava mais sozinho. Sorriu. Naquela noite, teve a certeza de que o passado ainda existia, mas não precisava mais guiá-lo. Ele podia caminhar para algo novo, algo que escolheu. O tempo foi passando e aquela nova dinâmica familiar começou a parecer natural. A casa, antes silenciosa e impessoal, agora transbordava vida. As manhãs de Otávio, que antes começavam com o tilintar do celular e uma xícara de café solitária, agora tinham risos vindos da cozinha, passos apressados pelo corredor e o som das rodinhas do carrinho de brinquedo girando sobre o chão. Às vezes, Lucas fingia que o carrinho era um carro de corrida, outras vezes um avião. Ele inventava histórias, criava personagens e fazia questão de contá-las para Otávio, que ouvia com uma atenção que nem ele mesmo sabia que possuía. Elisa já estava mais forte. Os exames mostravam progresso, e a frequência das sessões de hemodiálise seguiam normalmente. Quando se sentia disposta, ela cozinhava o jantar ou organizava pequenas coisas pela casa.
Mas, acima de tudo, ela fazia algo que nenhuma faxina ou medicamento conseguiria. Preenchia aquele ambiente com presença, com humanidade. Ela cuidava sem invadir, acolhia sem sufocar. E Otávio, embora resistisse em admitir, sentia que estava se acostumando àquele novo lar que se formava diante de seus olhos. Mas por dentro, ele ainda travava batalhas silenciosas. À noite, depois que todos dormiam, Otávio se pegava refletindo sobre o que viria depois. Aquela família era real? Ou era apenas um episódio temporário em sua vida? E se, quando tudo estivesse bem, eles simplesmente decidissem ir embora? Essa ideia o incomodava mais do que gostaria de admitir. Em um domingo à tarde, Otávio levou Lucas ao parque. O menino corria, brincava no escorregador, subia nos brinquedos como se não houvesse amanhã. Otávio o observava sentado num banco de madeira, mãos nos bolsos, o carrinho azul ao seu lado. Depois de um tempo, Lucas correu de volta e sentou-se ao seu lado, ofegante. Senhor Otávio, o senhor vai querer ficar com a gente para sempre? A pergunta foi feita sem rodeios, com a pureza de quem só deseja uma resposta verdadeira. Otávio ficou em silêncio por alguns segundos. Lucas continuou. Porque eu queria que o senhor fosse meu pai. A frase atravessou Otávio como um raio. Ele fechou os olhos por um instante, tentando processar o que sentia. Ajoelhou-se diante do menino para ficar na mesma altura e disse com a voz embargada: E se eu te dissesse que eu também quero isso? Lucas arregalou os olhos e então sorriu de um jeito que Otávio jamais esqueceria. Um sorriso de criança que encontra o que sempre sonhou. Ele se jogou nos braços do homem e Otávio o abraçou com força, sentindo que ali estava algo que jamais quis perder novamente. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrou Elisa na cozinha. Ela sorriu ao vê-los entrar, mas percebeu que havia algo diferente em Otávio. O que foi? Perguntou. Ele se aproximou devagar. Eu quero te perguntar uma coisa. Elisa ficou séria, aguardando. Otávio respirou fundo. Quero que vocês fiquem comigo, de verdade. Não como hóspedes, não como favor, como família. Houve um silêncio. Os olhos de Elisa começaram a brilhar, mas ela ainda hesitava. Você tem certeza? Otávio segurou as mãos dela com firmeza. Mais do que nunca. Elisa deixou uma lágrima escorrer antes de sorrir. Então, acho que a resposta é sim. No instante seguinte, Lucas surgiu correndo pela sala e os abraçou com força. Agora somos uma família de verdade. Otávio sorriu e bagunçou o cabelo do menino. Sempre fomos, Lucas. Sempre fomos. A partir daquele dia, tudo mudou. Não porque a rotina ficou mais simples, mas porque o sentimento entre eles se enraizou. Eles não eram mais apenas sobreviventes de suas dores. Eram uma nova família, construída com paciência, entrega e coragem. Otávio se adaptava a cada nova situação. Desde ajudar Lucas com os deveres da escola, até discutir com Elisa sobre o melhor jeito de cozinhar arroz. E cada gesto, por mais trivial que fosse, era um lembrete de que ele não estava mais sozinho. E mais importante, não queria estar. Lucas, antes acostumado à incerteza, agora era um garoto confiante, leve, cheio de energia. Elisa, antes marcada pelo cansaço e pela luta diária, agora sorria com frequência, mesmo quando o corpo ainda sentia os efeitos do tratamento. E Otávio, ele se permitia sonhar de novo. Começava a fazer planos, a pensar em coisas simples como uma viagem em família, uma reforma na casa ou, quem sabe, no futuro, formalizar de vez aquele vínculo que nascia do coração. Certa noite, enquanto Lucas dormia, Otávio e Elisa estavam mais uma vez sentados na varanda, observando o céu. Você ainda pensa no passado? Perguntou Elisa com delicadeza. Otávio ficou em silêncio por um momento, olhando as estrelas. Penso. Mas agora, quando penso nele, não dói mais como antes. Elisa segurou a mão dele. Talvez porque você ganhou uma nova chance. Otávio olhou para ela e sorriu. E eu não vou desperdiçá-la. Naquele instante, sem promessas formais, sem declarações elaboradas,
Havia um acordo silencioso entre eles. Estavam juntos, e isso bastava. Com o tempo, a nova família encontrou seu ritmo. As manhãs eram cheias de vida. Lucas, cada vez mais cheio de energia, corria pela casa fugindo de Elisa para não pentear o cabelo, enquanto ela o perseguia rindo, fingindo ficar brava. Otávio, antes acostumado ao silêncio matinal, agora tomava café ao som de gargalhadas e pequenos caos domésticos que, de algum modo, lhe davam paz. Já não se irritava ao tropeçar em brinquedos espalhados ou ouvir conversas sem fim sobre super-heróis e dinossauros. Pelo contrário, aquilo o preenchia de um sentimento que ele já tinha esquecido como era: pertencimento. Elisa havia retomado parte de sua rotina. Com o tratamento em andamento e as forças recuperadas, voltou a fazer pequenas tarefas, cozinhava com gosto e aos poucos começou a procurar um novo emprego, mais por vontade de se sentir útil do que por necessidade imediata. Otávio insistia que ela descansasse, mas entendia que depois de tantos anos sendo a base de tudo, ela precisava recuperar sua autonomia. Ainda assim, ele estava sempre por perto, pronto para ajudar no que fosse preciso, mesmo que disfarçasse o cuidado com frases secas e olhar de canto. Lucas se adaptava à nova vida como um peixe na água. Ia à escola com regularidade, voltou a sorrir com frequência e começou até a fazer novos amigos. Pela primeira vez, podia convidar alguém para brincar em casa sem sentir vergonha. E todos que o conheciam se encantavam com a energia dele e com o modo como falava do meu pai Otávio, ainda que a adoção formal não tivesse sido discutida. Aquilo partia diretamente do coração de Lucas, sem necessidade de explicações. Otávio, por sua vez, estava diferente. Antes, suas noites terminavam com relatórios, planilhas e ligações intermináveis. Agora, terminavam com histórias lidas em voz alta, jantares caseiros e às vezes apenas com ele observando Elisa e Lucas interagirem como se sempre tivessem sido parte daquele lar. E mesmo quando o medo antigo de perder tudo de novo ameaçava aparecer, ele o silenciava com um pensamento firme. Eles estavam ali e ele não ia deixá-los escapar. Em um fim de tarde de sábado, enquanto limpavam a cozinha após o jantar, Elisa olhou para Otávio e disse: "Você tem pensado sobre formalizar tudo isso?" Otávio a encarou, curioso. "Formalizar como?" Ela sorriu. "Você sabe do que estou falando. Lucas já te chama de pai. Você já cuida da gente como família. Talvez esteja na hora de tornar isso oficial." Otávio ficou em silêncio, enxugando um prato devagar. Não porque estivesse em dúvida, a ideia já vinha amadurecendo dentro dele, mas porque sentia medo de lidar com o peso de mais uma responsabilidade emocional. "Tenho pensado, sim", respondeu por fim. Elisa colocou a mão sobre a dele. "Se for o que você quer, estamos aqui." Otávio olhou para ela com firmeza. "Não é só o que eu quero, é o que eu preciso." Houve um silêncio sereno entre os dois, o tipo de silêncio que não pede palavras. Apenas confirmações silenciosas de que estavam no mesmo caminho. Poucos dias depois, Otávio agendou uma conversa com um advogado de confiança. Explicou que desejava adotar Lucas legalmente, não apenas pelo vínculo afetivo, mas para garantir que o menino tivesse, por direito, um futuro seguro. O processo não seria difícil, considerando a situação da mãe e o laço evidente entre os dois. Elisa se emocionou quando ele contou, mas não tentou disfarçar. "Nunca imaginei que alguém faria isso por nós." Otávio apenas respondeu: "É o que qualquer pai faria." Naquela noite, enquanto Lucas dormia com o carrinho de brinquedo ao lado da cama, ainda o mesmo que havia tentado vender meses atrás, Otávio entrou no quarto em silêncio, se aproximou e observou o filho dormir. Ficou ali parado por alguns minutos, sem fazer barulho, apenas sentindo. Era difícil acreditar que tudo aquilo começou com um gesto tão pequeno. Uma compra despretensiosa, um carrinho velho, sujo de poeira e carregado de sentimentos. Mas agora, aquele objeto representava muito mais. O início de tudo. Com o processo de adoção iniciado, a rotina seguiu seu curso. As visitas ao hospital continuavam, mas agora sem o peso do medo,
apenas com a disciplina de quem sabe que cuidar também é amar. Elisa passou a ajudar voluntariamente numa ONG local, dando suporte a outras mulheres em situação de vulnerabilidade. Queria, de algum modo, retribuir o que havia recebido. Otávio a apoiava discretamente, oferecendo recursos, transporte e, às vezes, até acompanhando algumas reuniões, mesmo sem gostar muito de sair da sua zona de conforto. Um dia, ao final de uma dessas reuniões, Elisa comentou com Otávio no carro: "Às vezes penso que essa segunda chance não foi só minha, foi nossa." Otávio não respondeu de imediato, mas depois de alguns segundos murmurou: "Acho que o destino nos empurrou para isso, e pela primeira vez eu agradeço por não ter tido o controle." Ela sorriu, e naquele silêncio confortável voltaram para casa. A casa, aquela que antes era grande demais para um homem só, que ecoava passos solitários e refeições silenciosas. Agora era viva, colorida. Tinha cheiro de bolo assando, brinquedos nos cantos e desenhos infantis na porta da geladeira. Não era mais uma estrutura de concreto, vidro e madeira. Era um lar. E nele, 3 corações batiam em sintonia, cada um curando suas próprias feridas, mas todos dispostos a seguir juntos. O tempo passou, e o que começou como um gesto impensado de compaixão se transformou na maior virada da vida de Otávio. A adoção de Lucas foi oficializada em uma manhã ensolarada de outono, com um juiz sorridente assinando os documentos e dizendo que, a partir daquele momento, o menino tinha, por lei, um pai. Lucas saiu do fórum segurando a mão de Otávio com orgulho, como quem acabava de conquistar o mundo. Elisa, com lágrimas nos olhos, abraçou os dois. "Agora é real", disse ela. Otávio respondeu com um sorriso contido. Sempre foi. A vida depois disso não ficou mais fácil. Ainda havia contas a pagar, remédios para comprar, revisões médicas para fazer. Mas tudo era diferente agora, porque havia laço, havia propósito. A rotina seguiu, como qualquer outra família. Lucas agora tinha tarefas para fazer, horários para cumprir e broncas para ouvir quando esquecia o tênis no meio da sala. Elisa dividia com Otávio as decisões do dia a dia e às vezes discordavam, como toda a família real. Mas havia respeito, confiança e uma leveza que fazia tudo valer a pena. Nos finais de semana, iam juntos ao parque, ao cinema ou simplesmente ficavam em casa fazendo bolo e assistindo desenhos. Otávio descobriu o prazer das coisas simples, de deitar no sofá com um cobertor enquanto Lucas cochilava no colo, de ouvir Elisa cantarolar distraída na cozinha, de chegar do trabalho e ouvir o barulho de passos apressados vindo da escada, seguidos de um abraço apertado. Pequenos rituais que transformaram sua vida. E o carrinho de brinquedo? Ainda estava lá, às vezes na estante, às vezes no chão da sala, às vezes perdido entre as almofadas do sofá. Já não era mais só um brinquedo velho, era um símbolo de perda, de superação, de amor. Otávio nunca se desfez dele, nem mesmo quando compraram brinquedos novos, modernos, cheios de luzes e sons, porque aquele carrinho carregava a memória do dia em que tudo mudou, e para ele era sagrado. Certa noite, enquanto Lucas dormia, Elisa e Otávio estavam sentados no jardim, tomando chá. O céu estava limpo, salpicado de estrelas. O silêncio era leve. Elisa olhou para ele e disse: "Você se lembra do dia em que nos conheceu?" Otávio assentiu. "Como esquecer? Você acha que foi acaso?" Ele demorou um pouco para responder. "Não sei, mas sei que foi o melhor erro de percurso que já cometi." Ela riu. "Não pareceu um erro para mim." Ele virou-se para ela e disse com calma: "Naquele dia, eu achava que estava salvando vocês, mas no fundo, foram vocês que me salvaram." Elisa segurou sua mão. "Talvez tenhamos nos salvado juntos." Ficaram ali por um tempo, em silêncio, até que Otávio perguntou: "Você já pensou em oficializar a nossa história também?" Ela sorriu, surpresa. "Como assim?" "Casar." A palavra saiu com naturalidade, mas carregada de significado. Elisa o encarou, os olhos brilhando.
Você tem certeza? Ele assentiu. Mais do que nunca. Ela se aproximou, o abraçou devagar e sussurrou. Então é um sim. O casamento aconteceu meses depois, em uma cerimônia simples no quintal de casa. Poucos convidados, nada de luxo, mas tudo cheio de amor. Lucas foi o pajem, orgulhoso em sua roupinha formal, e segurava com ele, claro, o carrinho azul de brinquedo, como um amuleto da sorte. Quando Otávio e Elisa trocaram os votos, ele ficou de mãos dadas com os dois. E todos ali sabiam. Aquela não era apenas uma união de casal, mas a consagração de uma família. Com o tempo, a vida foi se ajustando. Elisa se tornou uma referência na ONG, onde começou como voluntária. Usava sua história para inspirar outras mulheres a recomeçarem. Lucas cresceu em um ambiente onde aprendeu sobre respeito, empatia e força. Otávio, que antes era um homem frio, fechado em sua bolha profissional, se redescobriu pai, marido, humano. E mais do que isso, feliz. Uma noite, já com Lucas mais crescido, eles voltaram à praça onde tudo começou. Sentaram-se num banco, observando outras crianças correndo e vendendo doces. Lucas ficou em silêncio por um tempo e disse: se aquele dia tivesse sido diferente, se eu não tivesse tentado vender o carrinho, nada disso teria acontecido, né? Otávio colocou a mão em seu ombro. Acho que mesmo sem o carrinho, o destino teria dado um jeito de nos encontrar. Lucas sorriu. Mas que bom que foi com o carrinho. Eles riram juntos, e ali, sob o mesmo céu que os viu começar do nada, entenderam que às vezes tudo o que a vida precisa para se transformar é de um gesto pequeno, uma chance, um olhar, um coração disposto a sentir de novo. Porque família, no fim das contas, não é sobre de onde você vem, mas sobre quem escolhe caminhar com você. E se essa história tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precise lembrar que sempre há espaço para recomeçar. Curta o vídeo, comente de onde você está assistindo e, se quiser receber mais histórias que emocionam, se inscreva no canal. Porque às vezes tudo o que o mundo precisa é de um pouco mais de humanidade. Até o próximo Relatos do Tio Paulo.